Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre paper, artigo e resenha. Essa é uma pergunta da Sheila Luiza. Professora, qual a diferença entre paper, artigo e resenha? Eu vou tentar explanar do jeito mais fácil e é bem interessante essa pergunta da Sheila porque eu vejo muitos alunos, especialmente da área de administração, quando vão fazer mestrado, entender essa diferença. Por quê? Paper, na sua tradução simples, é papel. Até aí tudo bem. Só que quando você vai pesquisar nas bases de dados, principalmente do pessoal de administração, quando você pesquisa na própria base de dados científica, muitos materiais, eles vêm na forma de paper. E o aluno, por não ter contato e achar que está numa base científica, ele pode considerar esse material. Isso é muito comum. E o artigo, tá? Nós temos vários tipos de artigo, eu vou explanar os principais. E a resenha, que também, em alguns casos, podem estar nas bases de dados. O paper seria basicamente um papel que você prepara com algumas informações sobre algum determinado tema. Ele não tem uma exigência tão grande com relação à fundamentação teórica, com relação à literatura, e ele pode estar inclusive em PowerPoint. Esse paper, na área da administração, na maioria das vezes eles trazem resultados de pesquisas de mercados. Então você pode fazer um paper em vários formatos, mas a informação é curta. E não necessariamente precisa dessa explanação acadêmica no sentido de dizer qual foi a metodologia dessa teoria. Você não tem isso, porque ele é usado também para apresentações. Então, geralmente, você não vai num paper ficar abordando essas questões mais teóricas e mais de cunho acadêmicos, como, por exemplo, a metodologia. Você vai explanar os dados. Por exemplo, atualmente os consumidores, uma pesquisa realizada pela empresa X mostram que 70% dos clientes de bancos digitais são jovens entre 20 e 35 anos, por exemplo. Mas veja que você não usou tantos cuidados científicos. Você pegou uma revista, um dado, uma entrevista que foi realizada por uma empresa X e colocou no papel, diferentemente do que teria a composição de um artigo científico. Esses papers, eles também, quando você vai pesquisar nas bases de dados científicas, você tem que colocar lá que você quer artigo científico, porque eles podem trazer papers, resenhas, resumos, artigos de jornais que não necessariamente seriam aceitos para a construção, tanto de um artigo científico quanto para o TCC, TCM, dissertação e tese. Lembre-se, material científico, ele vai se preocupar com as fontes que você utiliza. Então, dificilmente você vai conseguir encontrar esse apanhado de informações que seria sem ter o cuidado do artigo científico. Então, no paper, vai ser uma organização de uma informação num papel, um PDF, um Word, um PowerPoint, onde as informações vão ser mais objetivas, a critério de informações e nem sempre tem o cuidado científico como um artigo científico ou outro formato de artigo. Nesse paper, isso é bem interessante para você, Sheila, entender. Se o professor pedir para você um paper, é bem interessante que você pergunte para o professor o que ele entende no sentido de paper, né? O que para ele é paper, porque ele pode querer tanto que você faça uma apresentação de um determinado assunto ou que você colete, ou até mesmo ele falar, não pode ter paper no seu trabalho. A maior complicação que eu vejo quando você está coletando material é justamente nesse sentido, é você entender que nessa construção de paper as informações são curtas, não existe essa parte teórica com tanta profundidade e os argumentos também não se preocupam tanto com as fontes. O artigo ele pode ser artigo científico. No caso de um artigo científico, é necessário que você parta de um problema, que na estrutura desse artigo científico você tenha resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. No artigo científico também você vai ver que
há necessidade de uma exploração teórica, que são aquelas argumentações segundo fulano de tal, conforme fulano de tal. As referências embaixo, elas são priorizadas para artigos científicos, para livros, dissertações e teses, tá? Então, há um cuidado metodológico quando você fala de artigo científico. Há ainda a questão seguinte: para que seja um artigo científico, publicado como artigo científico, o artigo vai passar por um processo. Por isso que os professores falam, olha, dê prioridade para artigo científico. Qual é o processo? O artigo chega numa revista, o editor-chefe olha, vê se faz parte do escopo da revista, passa por uma seleção de uma avaliação de normas, de se ver se tem embasamento teórico, vai para uma linha de professores que vão aprovar, geralmente por pares, 2 professores aprovam aquele conteúdo e também passa pelo antiplágio. Então, quando um artigo científico é publicado numa revista científica, já teve todo esse cuidado antes. Ou seja, as informações que estão naquele artigo são mais sólidas. O artigo que não é científico, o artigo de uma revista, um artigo de uma reportagem, de uma entrevista, ele não tem esse cuidado, porque ele não tem que demonstrar a metodologia que ele escreveu. Então, um repórter, um jornalista, um entrevistador, sem qualificação para avaliar conteúdo, pega essa informação através de uma entrevista ou através de pesquisas próprias e vai conduzir em formato de texto, mas ele não precisa se preocupar e não vai se preocupar com questões com relação à metodologia, dizer a referência das fontes no final. O intuito dele é outro, inclusive a linguagem. Então, a linguagem dele vai ser mais atrativa, ele não vai ter alguns cuidados de distanciamento do pesquisador científico, como é parte do artigo científico, e ele vai ser esses artigos normais que você encontra em revistas. Então, cuidado, se o professor pede, eu quero um artigo, se você está na faculdade ou no mestrado, provavelmente ele está falando de artigo científico. Quando ele falar, eu não quero que você pegue artigos de revistas que não sejam científicas. Justamente ele está falando dessa diferença entre os cuidados que se tem num artigo científico, na produção de um artigo científico e de um artigo normal. O artigo normal, o artigo de revista ou artigo de jornal, ele não tem esse cuidado também dessa separação de resumo, metodologia, apresentar a introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Você pode aí pegar a revista Veja, Exame ou outras revistas diárias que você não vai ver isso. O jornalista ali, o responsável por aquela matéria, o comunicador, ele vai trabalhar dentro de uma outra linguagem, de uma outra perspectiva. Tá ok? E a resenha, por sua vez. O que é uma resenha? A resenha vai ser uma produção que você vai desenvolver. Só que você vai desenvolver o seguinte, geralmente o professor ele fala assim, faça uma resenha deste determinado artigo ou daquela determinada obra, você vai se espelhar. Então, você vai pegar essa obra ou esse artigo ou esse capítulo, essa parte desse ponto de partida que você está pegando para resenhar, para fazer essa resenha. Você vai colocar quem é o autor, da onde que é, qual é a obra que você está fazendo, e aí você vai fazer primeiramente como se fosse uma espécie de resumo. Depois que você fez esse resumo, em cima do resumo você vai colaborar ou não com outros autores. Você vai cruzando esse autor aqui da resenha, da obra principal, com a ideia de outro. Por exemplo, pense que você pegou um artigo, o professor fala assim, olha, eu quero que você faça uma resenha sobre esse artigo da Bardan, por exemplo, esse livro da Bardan que fala de análise de conteúdo. Aí você vai colocar artigo da Bardan, né, o livro da Bardan, análise de conteúdo, editora 2016, e vai dizer, segundo Bardan, análise de conteúdo é um caminho dentro da pesquisa qualitativa, e você vai fazer o resumo. Aí você vai contrapor, daí você vai lá no livro de Gil, já segundo Gil, esse tipo de pesquisa pode contribuir para isso, para isso, para isso. Já segundo Creswell, esse tipo de tratamento metodológico vai servir assim, assim. Então, você pega aquele artigo, aquela obra principal, faz o resumo, e aí você vai colaborando ou não, contrapondo ou não com outros autores. Você chama outros autores para contribuir ou chama outros autores para discutir aquele determinado conteúdo. Quando você pega uma resenha,
tá? Isso aí eu dei uma ideia de produção de resenha. Já quando você pega uma resenha, você tem que levar em consideração justamente esse critério. Qual é a obra que foi resenhada, tá? O que o autor está discutindo, e tem a obra principal e vai ter os outros autores que vai estar colaborando ou contrapondo com a ideia daquele professor, tá certo? É muito interessante saber essas diferenças, não só para realizar, como eu falei, mas na própria pesquisa, porque em algumas bases de dados vem lá perguntando o que você quer que tenha de material. Tá certo? Eu espero ter ajudado você. Foi muito bom voltar um pouquinho, lembrar um pouquinho do pessoal aí que já passou pela vida, né, da gente como aluno, experiência que traz pra gente. E eu achei bem interessante a pergunta, porque eu vi essa dificuldade, principalmente no pessoal de mestrado de administração, que não conseguia entender, mas por que eu não posso usar paper? Por que o cara só quer esse tipo de material? E aí, na hora de avaliar artigo, também tinha diferença de artigo científico e artigo de revista. Isso é muito interessante. Muito obrigado pela pergunta. Não se esqueça de fazer como a Sheila, deixar seus comentários, se inscrever no nosso canal e aquele joinha aí que ajuda a gente a promover vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima!